E aí, família, eu sou Vinícius Castro e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o aspecto tático. Bem, atualmente, né, eu digo que a gente não possui mais, né, no futebol camisa 10. Aquele camisa 10 clássico, aquele que comanda o time, né, que orquestra o time dentro de campo. Eu acho que essa função hoje em dia ela é do treinador de futebol, né? Muito hoje em dia do sucesso de um time, ele depende do treinador de futebol. A gente tem casos de time até com menos investimentos que consegue ir longe com um bom trabalho de um treinador, como é o caso do Fortaleza, né, do Vojvoda, né? A gente tem um exemplo também do Palmeiras, né, que apesar de ter um grande investimento, está sempre chegando aí nos primeiros lugares no Campeonato Brasileiro, nas fases decisivas de Copa do Brasil e Libertadores. Muito deve-se isso ao trabalho do Abel Ferreira. O Jorge Jesus também ele mostrou como é importante o trabalho do treinador, né? O desempenho. O Flamengo, depois do Jorge Jesus, nunca conseguiu mais ser o mesmo, né? Então, o treinador, hoje em dia, ele tem muita importância para o rendimento da equipe, até mesmo para desempenhos e resultados, né? E como eu sempre falo, né, o futebol, né, ele depende de qualidade para atrair visibilidade que vai atrair dinheiro. E a parte tática, ela é fundamental para melhorar a qualidade, né, do jogo. Melhorando a qualidade do jogo, você tem um produto mais atrativo que vai gerar mais visibilidade e vai gerar mais renda, né, mais consumo daquele produto. Então eu digo que é fundamental hoje em dia para a CBF investir nos treinadores de futebol. Até porque eu acho uma vergonha o Brasil assim ele não ter a gente especular um treinador estrangeiro para assumir a seleção brasileira, né? A gente tem o Fernando Diniz, que hoje em dia é o interino, né? Mas a igreja tem a expectativa de trazer o Ancelotti ou um treinador estrangeiro para ser realmente efetivado. O que, na minha opinião, eu não acho certo. Isso mostra, né, a incompetência que hoje o futebol brasileiro tem de formar grandes treinadores. E eu acho que é fundamental para o futebol brasileiro a gente ter bons treinadores, né? E não é só apenas formar um treinador, dois treinadores, mas formar uma escola de treinadores. Hoje em dia a gente tem perdido até muito, né, para a Argentina, que teve o Scaloni, que foi campeão do mundo, tem o Pochettino, tem o Simeone, tem o Gallardo, tem vários técnicos bem-sucedidos e com grandes resultados e desempenhos e capacidades, né? Treinadores argentinos, né, treinando equipes europeias, coisa que o Brasil não tem, né? Até põe muito na cabeça que fala, o Brasil não tem treinadores na Europa por causa do idioma. Mas o único país que fala espanhol, né, que é o idioma da Argentina, é a Espanha. A gente fala português, por exemplo, tem Portugal e a gente não vê nenhum treinador brasileiro treinando uma equipe portuguesa. Por que será? Né? Eu acho que não é falta de cultura dos treinadores do futebol europeu em contratar treinadores brasileiros. Assim, acho que também tem falta de capacidade e competência. Uma coisa que tem que melhorar, tem que mudar, porque a gente precisa melhorar nosso futebol, a gente precisa melhorar nosso jogo para gerar mais qualidade, para gerar mais visibilidade, gerar mais renda e até mesmo resultados. A gente está vendo que, assim, tanto nas seleções de base, às vezes, principalmente seleção principal, a gente não está tendo um bom desempenho, tanto dentro de campo quanto de resultados, né? Copa do Mundo, essas coisas. Então é uma coisa que a gente precisa melhorar, a gente precisa mudar. E a CBF deveria implementar algumas medidas. Eu acho que a principal medida, começar, é melhorar o curso de treinadores da CBF. A CBF ela tem um curso, mas que, ao meu ver, não tem uma qualidade muito boa. Você pega os treinadores, né? Se a gente está discutindo a qualidade, a capacidade dos treinadores brasileiros, a gente pega os treinadores que dão aula no curso da CBF, a gente tem Nelsinho Batista, a gente tem Carille, a gente tem Parreira já deu aula, né? O Marcelo Chamusca. Então eu falo, como é que a gente vai desenvolver uma escola de treinadores com esses treinadores? Se a gente está discutindo a capacidade desses treinadores. Eu digo que é a mesma coisa de você ter um graduando, né, numa faculdade ou uma universidade, você tem um graduando dando uma aula para o graduando.
Geralmente o mestre, o doutor que dá aula para o graduando, tem que ser um nível melhor, um nível maior, não no mesmo nível, né? Que senão o aluno não vai aprender. E é o que está acontecendo hoje no curso da CBF. Então, é o principal erro, na minha opinião. Eu acho que uma das coisas que a CBF deveria fazer era duas maneiras. Acho que dá até para mesclar essas duas maneiras, essas duas medidas. A primeira é criar um grupo de professores, pode ser ex-professores de educação física, ex-treinadores, ex-jogadores, e botar essas pessoas para pesquisar o futebol, para estudar o futebol, para aprender sobre o futebol. Então, participar de cursos da UEFA, cursos na Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, a própria Argentina também é bom. Participar de estágios, palestra, congressos sobre tática de futebol, assistir jogos na Europa para obter conhecimento. E a partir do momento que essas pessoas têm conhecimento, entregar um quadro de treinadores da CBF. Isso é uma primeira medida. A segunda medida é a CBF também contratar as pessoas que formam treinadores na Europa. De repente, os caras que dão aula de treinadores na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, na França, em Portugal, Argentina, para vir para cá dar aula no curso de treinadores da CBF para especializar, aperfeiçoar os nossos treinadores. É uma medida bem interessante, né, para ele repassar os conhecimentos que é aplicado na Europa e em outros países para cá, para o Brasil, para os treinadores do Brasil. Né? Uma outra medida também que eu achei interessante é que eu acho que até os clubes eles têm que começar a investir também nisso. Eu acho que não é só investir na categoria de base, não é só investir nos jogadores, eu acho que também deveria investir nos próprios treinadores. O Barcelona, por exemplo, ele faz muito bem isso, né? Às vezes ele investe num treinador e o treinador vem da base e assume o profissional. Existem algumas equipes também que são especializadas em fazer isso, né? No futebol europeu, acho que o futebol brasileiro também deveria adotar essa medida, né? Acho que o Flamengo já deveria ter preparado na categoria de base um substituto para o Jorge Jesus. O Jorge Jesus poderia até ajudar nesse processo. Está tendo o Sampaoli agora também, que apesar de não ter um bom desempenho no Flamengo, um bom resultado, é um bom treinador, né? Já mostrou isso com campanhas de destaques e títulos, né? Então, para ajudar isso, também deveria ter, eu acho que, um limite de troca de treinadores. Cada equipe, durante uma temporada todinha, só poderia trocar treinadores 2 vezes, né? Demito o primeiro, demito o segundo, eu não posso contratar o terceiro. Como é que eu faço? Traria uma pessoa que já está dentro do clube para ser esse terceiro treinador. Por exemplo, o auxiliar técnico, o treinador da categoria de base, aí poderia ter essa terceira troca. Mas contratar mesmo o treinador só poderia 2. No caso, só um, né? O treinador que já assumiu no início da temporada e demitido, aí daqui a pouco contratar outro, 2, só pode contratar o terceiro se for já trabalhando dentro do clube, auxiliar técnico, profissional da categoria de base, esses profissionais, né? Isso é até bom que evitaria, por exemplo, os clubes, né, de contratarem novos treinadores, né? Daria mais tempo de trabalho, visto que eu não vou demitir esse treinador porque eu não posso contratar tanto outros. Por exemplo, o cara está no segundo do contratação, segundo treinador durante o ano, aí de repente ele não vai poder mais contratar o terceiro, a não sei se for um profissional dentro do clube. Então isso iria ajudar mais a dar mais tempo de trabalho para os treinadores do futebol brasileiro, né? Então tu tem essas 3 medidas que eu acho que é fundamental para desenvolver a parte tática do futebol brasileiro. Uma outra quarta medida era a CBF de repente de 4 ou 5 anos obrigar os treinadores, né, porque precisa de licença, para liberar essa licença, alguma coisa de aperfeiçoamento, de repente um curso, um estágio de aperfeiçoamento para provar, né, que o treinador profissional está buscando sua melhora, está buscando seu desenvolvimento e sua atualização, né? Então também é uma boa medida que poderia adotar. Eu acho que até a Europa também ela já adota essa medida de atualização dos treinadores com o tempo, né? Porque eu digo que é fundamental para o futebol brasileiro ter uma escola de treinadores. Não é para a gente ter só 1, 2, 3, 4 técnicos de qualidade. A gente tem que ter uma escola, a gente tem que ter vários treinadores, a gente tem que ter uma noção tática, uma escola tática dentro do futebol brasileiro, né?
principalmente para a seleção brasileira, para os clubes, para melhorar a qualidade da seleção, para melhorar, principalmente que eu vejo hoje a seleção. Antigamente a gente tinha muitos grandes craques, jogadores que tinham a capacidade de resolver o jogo de maneira individual. Hoje o jogo ele virou muito coletivo, graças à questão tática, né? Então, como o futebol brasileiro não produz mais grandes craques como antigamente, ele tem que se adaptar ao jogo coletivo, ao jogo mais tático. E isso é uma coisa que o futebol brasileiro não está muito preparado, né? Eu acho que tem que melhorar. E isso prejudica até mesmo o desenvolvimento dos jogadores na seleção, o desenvolvimento dessa própria seleção brasileira, também dos clubes e dos jogadores do futebol brasileiro. Eu acho que tem jogadores, por exemplo, que quando pega um bom treinador, eles conseguem se desenvolver, eles conseguem jogar uma bola bem redonda, né? Melhora muito, alguns jogadores nem parece que é o mesmo jogador, porque, por exemplo, a gente falava muito que o Willian Arão ele só rendia ou rendia mais com o Jorge Jesus, né? Então é um exemplo. Tem jogadores que com o técnico eles rendem muito bem pelo que o encaixe tático que o técnico dá para a equipe, para aquele jogador, né? E não só isso, eu acho que também na própria categoria de base, né? A primeira coisa que os treinadores, às vezes europeus que agora estão vindo para cá para o Brasil, eles reclamam que o futebol brasileiro não tem disciplina tática, né? Que os jogadores às vezes eles não querem cumprir aquela disciplina tática, e é o que está faltando também. Eu acho que a gente tem que ter bons treinadores, principalmente na categoria de base, para formar esses jogadores. Eu acho que na Europa, né, você tem grandes treinadores desde a categoria de base, uma noção tática muito boa desde a categoria de base. Então, quando o jogador ele vai para o profissional, ele já tem aquela noção tática, né, muito mais fácil para o treinador trabalhar, até mesmo para ter um jogo mais tático dentro da equipe, né? Às vezes até falo, porque às vezes tem um treinador que é demitido e entra outro e ele fala, olha, eu peguei um bom trabalho, foi uma continuidade de um bom trabalho do treinador anterior, né? Então eu apenas dei a continuidade, mas ele botou a semente lá que ajudou muito no processo do meu trabalho. Então eu acho que é uma coisa também que tem que ter no futebol brasileiro, por isso a importância de uma escola de treinadores. Para a gente ter bons treinadores, até mesmo na categoria de base, para passar essa noção de tática, né, para os jogadores da categoria de base, para eles já terem uma noção, até mesmo de raciocínio mais rápido, de posicionamento de triangulação, de tabela, desde a categoria de base para repassar isso para o profissional, né, facilita muito mais o trabalho do treinador, né? Então não é apenas você formar 1, 2, 3 ou 4. Né? Quando o Brasil pegou o 7-1, muito se falou, né, porque o Brasil precisa de investir na categoria de base. E agora que o Brasil tem apenas o Fernando Diniz de maneira interina, né, porque a gente não decidiu, não tem uma pessoa com perfil assim que a gente tenha tanta confiança para assumir a seleção, né, depois da saída do Tite, ninguém se falou nisso, que eu acho que está sendo uma incompetência do futebol brasileiro de não formar treinadores, né? De como é que a gente não tem um treinador brasileiro de qualidade, de competência para substituir o Tite. Para ser treinador da seleção brasileira, a gente precisa de um estrangeiro. Isso prova que o futebol brasileiro está pecando na qualidade da informação dos treinadores. Então é uma coisa que tem que mudar, é uma coisa que tem que melhorar. Por isso que muito disso se deve ao quê? O curso da CBF, que ao meu ver, não tem uma qualidade tão boa, né? Então a gente precisa melhorar a qualidade dos professores, a gente precisa trazer mais treinadores com outras ideias de outros, né, do futebol europeu para agregar aqui no curso da CBF. Tem também, como eu falei, o limite de trocas para dar mais tempo de trabalho, até mesmo uma oportunidade para um treinador, às vezes, capacitado e competente da categoria de base, que pode, ou então auxiliar técnico, que pode mostrar seu trabalho e se desenvolver. Botafogo, por exemplo, teve um bom rendimento, né, com o Cláudio Caçapa, que foi um interino, mas teve um excelente aproveitamento. Mostra que ele tem um grande potencial, né? Além disso, também tem a questão de regra de aperfeiçoamento, né, para o treinador ele sempre buscar melhora, o aperfeiçoamento do seu trabalho, né, do seu conhecimento. Então, tudo isso pode melhorar o aspecto tático, que é fundamental. Claro que eu também, às vezes, a culpa ela sempre recai muito para o treinador, mas existem também outras questões. Por exemplo, o calendário, né, que eu já até postei um vídeo falando sobre como melhorar o calendário, que vai melhorar a parte
a parte física, porque é fundamental, visto que não tem como você ter uma qualidade de jogo, uma intensidade de jogo, com jogadores todos cansados, né? Sem tempo para você treinar, para você desenvolver um trabalho, porque jogo quarta e domingo não tem tempo para treinamento, né? Uma outra coisa também, não dá para você cobrar um jogo vistoso de uma determinada equipe, de um trabalho de um treinador com gramados horríveis, né? Recentemente, acho que é uma coisa que a CBF deveria controlar mais, né? Administrar mais, fiscalizar mais a qualidade do gramado. Tem jogos até mesmo na primeira divisão que o gramado é horrível. Isso até mesmo aumenta as chances de lesões de muitos jogadores, né? Eu me lembro quando o Brasil foi sede da Copa América, vários jogadores, inclusive o Messi, estava reclamando dos gramados do futebol brasileiro, coisa que não pode acontecer, principalmente gramados de estádios de times da primeira divisão. Então é mais uma coisa que a qualidade do gramado e a questão física, um pouco calendário que permite pouco tempo de treinamento, prejudica muito o trabalho do treinador. Então, tudo isso o CBF tem que pensar e tem que melhorar para melhorar a qualidade do futebol brasileiro, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se inscrevam no canal, comentem, deixem seu like para aumentar o engajamento para mais pessoas e espero vocês nos meus próximos vídeos.